O corpo humano tem em si o poder natural de se curar. Essa frase de Hipócrates, escrita há mais de 2000 anos, nunca foi tão atual e tão ignorada. A medicina moderna, com todos os seus avanços, muitas vezes esquece que o maior remédio ainda mora dentro de nós. E ele não se compra, ele se cultiva todos os dias, especialmente de manhã. Aos 90 anos, quando muitos são vistos como frágeis, limitados, dependentes, eu ainda moro sozinho, e não por necessidade, mas por escolha. Porque estar só quando se tem rotina, saúde e clareza não é abandono, é soberania. Mas essa autonomia não veio por acaso. Ela é fruto de pequenas decisões feitas todos os dias, ao longo de décadas. E, acima de tudo, decisões feitas logo pela manhã. Nas Blue Zones, aquelas regiões do mundo onde as pessoas vivem mais e melhor, não há mágica nem remédio milagroso. O que há são hábitos simples, repetidos com constância. Rituais matinais que ativam o corpo, clareiam a mente e dão sentido à existência. Dan Buettner, que estudou a fundo essas populações, observou um padrão. Os centenários acordam com o dia, se expõem à luz do sol, movimentam o corpo, preparam suas refeições com calma e evitam qualquer forma de ruído mental nas primeiras horas. Eles não correm, eles não se distraem, eles não atropelam o próprio ritmo biológico. Peter Attia, médico da longevidade, chama esse período da manhã de janela metabólica de ouro. É nesse intervalo que o corpo decide. Vai ativar seus mecanismos de regeneração, desintoxicar, desinflamar, ou, ao contrário, vai adoecer em silêncio, com picos de estresse, glicose desregulada e inflamação crônica. A escolha não é feita no hospital, é feita na primeira hora do dia, com ou sem consciência. Por isso, este vídeo não é sobre milagres, é sobre consistência. Não é sobre fórmulas mágicas, é sobre sabedoria prática. Quero te mostrar quais são os hábitos matinais que mantenho há anos e que me permitem viver aos 90 com autonomia, com dignidade e com saúde, sem depender de remédios. São hábitos simples, mas profundamente transformadores. Porque, no fundo, amanhã é o alicerce invisível de uma vida longa. E se o alicerce é firme, o edifício permanece em pé, mesmo com o tempo, mesmo com os ventos, mesmo aos 90. 1. Acordar com silêncio e intenção. O antídoto contra o caos interno. O modo como você desperta determina se o seu dia começa como um ataque ou como um convite à vida. A maioria das pessoas, infelizmente, inicia a manhã em estado de alerta. Despertador estridente, celular na mão antes mesmo de sair da cama, redes sociais, notícias trágicas, cobranças e comparações. O corpo ainda nem se alinhou com a gravidade do dia, mas a mente já foi lançada em uma tempestade de estímulos. Isso não é despertar. É agredir o próprio sistema nervoso no momento mais delicado do ciclo biológico. Hipócrates defendia que os chamados humores do corpo, aquilo que hoje entendemos como ritmos hormonais e estados emocionais, precisam ser equilibrados logo nas primeiras horas. E isso só é possível quando se começa o dia com silêncio, com intenção, com presença. Não é sobre espiritualidade abstrata, é sobre fisiologia concreta. O silêncio matinal regula o cortisol, que naturalmente está mais elevado ao amanhecer. Se esse hormônio é sobrecarregado logo cedo, o coração sofre, a mente acelera e o dia já começa em estado de defesa. Por isso, antes mesmo de se levantar, sente-se devagar na cama, coloque os pés no chão, respire fundo, por 3 minutos, sem pressa, sem agenda. Apenas sinta seu corpo, observe seus pensamentos, escute sua respiração. Esse pequeno gesto, tão simples e tão ignorado, é um bálsamo para o coração, um remédio para o cérebro, um aviso ao corpo. Estamos seguros, podemos começar o dia em paz. Peter Attia reforça esse cuidado. Ele explica que o pico de cortisol matinal, se mal administrado, está diretamente relacionado a doenças cardíacas, envelhecimento precoce e declínio cognitivo. Mas quando a manhã começa com consciência e silêncio, esse mesmo pico hormonal se transforma em energia vital, clareza mental, foco e equilíbrio. O corpo é como uma harpa. Se você começa o dia tocando suas cordas com violência, com barulho, com pressa, ela desafina e permanece desafinada até a noite. Mas se você toca com delicadeza, com harmonia, com respeito, a melodia da vida inteira muda.
E isso começa no primeiro minuto do seu despertar. 2. Expor-se à luz natural antes de qualquer estímulo digital. O corpo humano, por mais adaptado à modernidade que esteja, continua sendo um organismo ancestral. Ainda seguimos orientados pela luz do sol, como nossos antepassados nas cavernas. A luz natural não é apenas um detalhe da manhã. Ela é um dos principais reguladores do relógio biológico. E quando ignoramos isso, todo o sistema se desajusta. Sono, apetite, humor, imunidade, metabolismo. Muitos idosos passam as primeiras horas do dia em ambientes escuros, fechados, com cortinas cerradas e luzes artificiais. Outros sequer abrem as janelas antes de ligar a televisão ou o celular. Mas o cérebro, especialmente após os 60 anos, precisa da luz solar matinal para entender que o dia começou. É essa luz, com seu espectro único, que aciona os genes do ritmo circadiano, os mesmos que controlam a liberação de hormônios, a digestão, a vigilância imunológica e até a clareza de pensamento. Andrew Huberman, neurocientista da Universidade de Stanford, explica que entre 5 a 10 minutos de luz solar direta pela manhã são suficientes para elevar os níveis de dopamina, equilibrar o humor e ativar a glândula pineal, aquela que regula o sono e o envelhecimento. E o mais interessante é que esse simples hábito pode prevenir depressão, regular o apetite e melhorar a qualidade do sono à noite. Não é um luxo, é uma necessidade biológica. Dan Buettner observou que nas Blue Zones, os centenários fazem disso um ritual sagrado. Eles acordam, abrem as janelas, saem para o quintal, cuidam das plantas, caminham lentamente pelas redondezas, mesmo nos dias nublados, mesmo quando não precisam ir a lugar nenhum, porque eles entenderam, de forma intuitiva ou aprendida, que a luz da manhã é um alimento invisível. Se você tem uma varanda, um quintal ou até mesmo uma janela bem iluminada, use isso como um portal para a sua saúde. Saia de casa por alguns minutos, respire fundo, observe as cores do céu, o movimento das folhas, o som dos pássaros. Se puder, movimente-se durante esse tempo. Caminhe, estique os braços, alongue-se. É uma pequena coreografia de vida que prepara seu corpo para um novo dia. A luz da manhã é a chave que gira o relógio biológico. Sem ela, os ponteiros da saúde se perdem. Com ela, tudo volta ao compasso natural, inclusive a esperança de uma vida longa e lúcida. 3. Movimento funcional e leve. O exercício oculto dos longevos. Existe uma crença perigosa que ronda os idosos. A ideia de que, após certa idade, o corpo precisa descansar o tempo todo. Essa noção, embora nasça da intenção de proteção, é na verdade um convite disfarçado à perda funcional. Quando o corpo para, ele não descansa, ele enfraquece. E quando enfraquece, adoece. O repouso absoluto não é descanso, é rendição. Hipócrates dizia: o que não se usa, se perde. E isso é especialmente verdadeiro após os 60. Músculos, articulações, coração, cérebro, todos esses sistemas dependem de movimento constante para se manterem vivos, ativos e responsivos. Não precisa ser academia, não precisa ser esforço intenso, mas precisa ser intencional, leve, funcional e diário. Nas Blue Zones, os idosos não malham, eles não seguem planilhas nem treinos, mas se movimentam naturalmente ao longo do dia. Caminham até os vizinhos, cuidam do jardim, lavam louça de pé, vão à feira, sobem escadas, levantam pequenas cargas. É o corpo em fluxo, como um rio que não deixa a água estagnar. É isso que mantém a vitalidade, é isso que previne quedas, fraqueza muscular, rigidez articular e até demência. Um homem de 96 anos, morador de Okinawa, começa o dia varrendo o chão da varanda e depois se abaixa lentamente para cuidar das plantas. Ele não chama isso de exercício, mas seus músculos, seu coração e seu cérebro reconhecem esse gesto como um ritual de longevidade. É um ato simples, mas profundamente biológico. A prática é acessível. Ao acordar, caminhe dentro de casa por alguns minutos. Levante-se e sente-se da cadeira repetidas vezes. Alongue os braços na direção do céu, flexione os pés, segure objetos leves e caminhe até a cozinha. Suba escadas, mesmo que lentamente. Tudo isso são gatilhos de ativação neuromuscular e de neuroplasticidade. Peter Attia reforça: o corpo humano foi projetado para o movimento. Quando você se move, você envia um recado silencioso ao seu sistema. Eu ainda estou vivo. Eu ainda tenho propósito. Eu ainda quero permanecer aqui.
O movimento não é vaidade, é sobrevivência. E parar, especialmente nas primeiras horas do dia, é como dizer ao seu corpo que ele já não é mais necessário. E o corpo escuta e começa a ceder. Mas se você o ativa, ele responde e permanece em pé, em vida, em dignidade. 4. Preparar o desjejum com consciência, não por rotina. Há um ritual quase automático que se repete nas casas de milhões de idosos todos os dias. Pão com manteiga, café preto, jornal ligado, mente em dispersão. O corpo, ainda desperto, recebe essa combinação de açúcar, gordura saturada e estímulo nervoso como uma descarga, não como nutrição. A primeira refeição do dia, que deveria ser uma celebração da vida, se torna um ato apressado, inconsciente e muitas vezes prejudicial. Hipócrates já dizia que toda doença começa no intestino, e se começa no intestino, começa também no café da manhã. O desjejum não é apenas um momento de matar a fome, é uma oportunidade diária de escolher como seu corpo vai se comportar ao longo das próximas horas. Vai inflamar ou vai regenerar? Vai acelerar o declínio ou vai reforçar a vitalidade? Peter Attia nos lembra que o metabolismo é mais sensível nas primeiras horas do dia. É nesse momento que o corpo define como vai lidar com a glicose, como vai modular a insulina, como vai ativar ou não os processos de autofagia, essa faxina celular tão importante para prevenir doenças degenerativas. E isso tudo está diretamente ligado ao que você coloca no prato logo cedo. Nas Blue Zones, o café da manhã é simples, mas poderoso. É feito de alimentos integrais, naturais, muitas vezes colhidos no quintal. O preparo é lento, a mastigação é consciente, a refeição é silenciosa. E o corpo reconhece esse gesto como um sinal de equilíbrio. Não há pressa, não há distração. Apenas o alimento como medicina. Por isso, a prática é clara. Evite o excesso de farináceos, açúcares, alimentos ultraprocessados logo cedo. Se puder, espere pelo menos 1 hora após acordar antes de se alimentar. Comece com água morna e limão ou chá de ervas. Quando for comer, priorize ovos, frutas com baixo índice glicêmico, sementes, azeite, abacate, alimentos vivos, coloridos, densos em nutrientes. Lembre-se, o que você come pela manhã não é só comida. É uma mensagem que seu corpo traduz em saúde ou em disfunção. A primeira comida do dia deve ser como a primeira palavra após o silêncio. Clara, necessária e com sentido. Ela define se você vai apenas sobreviver ou viver com lucidez, energia e autonomia, mesmo aos 90, especialmente aos 90. 5. Falar com o corpo antes de falar com o mundo. Na pressa de se conectar com o mundo, muitos se desconectam de si. Essa desconexão começa cedo, às vezes, segundos após abrir os olhos. Um toque no celular, uma enxurrada de mensagens, notícias, ruídos, vozes, e o corpo, ainda sem ter despertado plenamente, é arrastado para fora de si, como uma âncora solta num mar revolto. Esse hábito, comum e aparentemente inofensivo, tem efeitos profundos sobre a mente, o humor e até a imunidade. A neurociência nos mostra que o cérebro precisa de tempo para sair do modo noturno de processamento e entrar no estado de vigília consciente. Se esse processo é interrompido por estímulos digitais, luz azul, conteúdo emocionalmente carregado, excesso de informações, o cérebro entra em um estado de alerta contínuo. É como ligar todos os alarmes da casa ao mesmo tempo, e quando isso acontece todos os dias, o desgaste se acumula, a memória enfraquece, o foco diminui, o coração se acelera, a ansiedade se instala. Peter Attia alerta. Os primeiros minutos do dia são decisivos para a saúde mental a longo prazo, e o excesso de estímulo logo cedo impede o cérebro de realizar sua função mais nobre, a autorregulação. Isso cria uma inércia mental que contamina todas as decisões do dia. O exemplo de um centenário grego é revelador. Ele acorda sem despertador, bebe sua água, caminha até o jardim, fala com suas plantas, respira fundo diante do céu e agradece por mais um dia. Só depois, com calma, ele se conecta ao restante da casa, às pessoas, ao noticiário. Para ele, o mundo interior vem antes do mundo externo, e isso preserva sua sanidade. A prática é simples, mas exige intenção. Ao acordar, proteja os primeiros minutos. Não vá direto ao celular. Não ligue a televisão. Não abra o rádio. Antes, fale com o seu corpo. Respire. Alongue-se. Observe-se no espelho. Agradeça por mais um dia.
anote algo pelo qual você é grato. Faça uma oração silenciosa ou leia algo que nutra sua alma. O mundo lá fora sempre vai gritar, mas você pode escolher quando abrir a porta. E se abrir com consciência, com serenidade, com intimidade consigo mesmo, tudo do lado de fora se reorganiza. O ruído perde a força, a clareza se instala e a vida se torna mais sua, mesmo num mundo tão ruidoso. Essa escolha, repetida todos os dias, é um segredo de longevidade. É um gesto de amor próprio. E é um grito silencioso que diz: eu ainda sou dono da minha manhã, e por isso sou dono da minha vida. Conclusão: a longevidade não é um acaso, é uma arte. E como toda arte, ela nasce de gestos simples, cotidianos, mas profundamente conscientes. Não é o remédio mais caro que prolonga a vida. Não é a cirurgia de ponta, não é a sorte genética. É a forma como se vive. É o que se escolhe fazer quando ninguém está vendo, especialmente nas primeiras horas do dia. Hipócrates dizia: tudo em excesso é contrário à natureza. E o que os centenários nos ensinam é exatamente isso. Eles não vivem mais porque fazem mais. Eles vivem mais porque fazem menos, e com mais sentido. Menos distração, menos ruído, menos exagero, mais presença, mais intenção, mais vínculo com a natureza. Dan Buettner observou esse padrão nos 5 cantos do mundo: Okinawa, Sardenha, Icária, Nicoya, Loma Linda. Em todos esses lugares, os longevos seguem uma cadência matinal que os ancora no presente. Eles acordam devagar, falam com o corpo antes de falar com o mundo, movimentam-se como quem dança com a vida, alimentam-se com reverência e respiram luz, silêncio e gratidão antes de qualquer outra coisa. Peter Attia complementa: a forma como você vive as primeiras horas do dia determina o que seu corpo vai priorizar nas próximas 24. Vai regenerar ou inflamar, vai proteger ou atacar a si mesmo, vai envelhecer com dignidade ou com sofrimento. Viver só aos 90 não é, necessariamente, um sinal de abandono. Para muitos, é o resultado de uma vida construída com liberdade, responsabilidade e sabedoria. É a colheita de pequenas decisões acertadas, repetidas ao longo de décadas, e é também um recado silencioso ao mundo: eu estou bem, porque eu me conheço, porque eu me cuido, porque eu me escuto. A primeira decisão do dia é sempre a mais poderosa. Ela molda sua energia, seu humor, sua lucidez, e pouco a pouco molda também seu destino. Por isso, escolha com consciência, escolha com carinho e escolha como quem ainda quer viver muito. Não apenas existir, mas viver com profundidade, com propósito, com paz, mesmo e, sobretudo, aos 90 anos.